Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. A gente está iniciando uma nova live sobre saúde para a gente discutir um tema muito importante, né? Que é o tema da saúde mental no contexto da saúde mental, a sua relação com o trabalho remoto, né, que nos foi colocado no contexto da Covid-19. Né? A gente vai ter a presença do psicólogo e professor da Escola de Administração da URGS, Daniel Abes da Cruz, para conversar sobre esse importante tema. A dinâmica é basicamente a mesma, né? Eu inicio a conversa e ao longo do nosso bate-papo vocês podem fazer perguntas e eu encaminho as perguntas para o Daniel, tudo bem? Eu vou convidá-lo para a nossa conversa a partir de agora. Oi, Daniel, Olá, Igor. bom Bom dia. dia, tudo bem? Tudo bem? Gostaria de agradecer você ter aceitado participar dessa conversa sobre questões importantes, né? Tanto a saúde mental e o trabalho remoto no contexto da pandemia. Sei que tem a ver com seus projetos de pesquisa atuais, então agradeço porque você compartilhe nessa manhã com a gente seus conhecimentos e sua experiência. Então, para começar, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória profissional e acadêmica, enfim, sua trajetória de pesquisa, sua formação, falasse um pouco para a gente, por favor. Bom, então, bom dia para, né, o pessoal também aí que está entrando aí no nosso encontro, né, nessa manhã. E agradecer aí o convite, tá, Igor, de estar aqui conversando com vocês e trocando algumas ideias. Bom, vamos, acho que me apresentando então um pouco, né, acho que isso é importante para o pessoal também entender um pouquinho de onde é que eu falo. Eu sou psicólogo. A minha formação é toda na psicologia, meu mestrado, meu doutorado foi na psicologia. No entanto, eu venho de uma formação que vem no encontro aí da psicologia social do trabalho, que vai estar olhando para o mundo do trabalho, né? E a psicologia clínica, que está olhando então para os processos de adoecimento, para os processos de saúde mental. E durante esse período aí da minha formação, eu sempre tive uma imensa conexão, vamos dizer assim, com a temática das tecnologias digitais. Né? O meu doutorado foi sobre games, e aí então, isso já vem de um bom tempo, assim, essa minha relação, vamos dizer assim, com as novas tecnologias, né? Que já não são mais tão novas, mas que bom, Uhum. né? Já faz algum tempo e tal, né? Daí naquela época eram novas, né? Mas eu participei de algum um bom tempo, assim, da formação, né, de novos psicólogos. Eu fui professor de curso de psicologia durante alguns anos aí. E faz um tempinho já que eu tô na URGS, então, na Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou professor na Escola de Administração, né, que é voltado para os processos organizacionais, de gestão, na área de gestão de pessoas e relações de trabalho. O, Na URGS eu coordeno um grupo de pesquisa, que é o Grupo de Pesquisa em Contextos Digitais e Desenvolvimento Humano, que é direcionado, então, para fazer pesquisas relacionadas, então, a essas interações e como que as tecnologias digitais estão tendo seus impactos, as relações aí com o ser humano. Então, tu podes imaginar que agora, então, na pandemia, nós estamos Hum. tendo, assim, bastante trabalho, né? A gente está, assim, num processo bem importante. É um grupo que começou é, formalmente, né, não muito tempo, mas que vem aí num conjunto de alunos e pesquisadores que foram se juntando a mim nesse período, vamos dizer assim, né, de caminhada, e que hoje, então, estão conectados aí com o grupo.
né? Então, nós estamos hoje direcionando os nossos esforços para, vamos dizer assim, discutir isso que a gente tem chamado de contexto digital, né? Que é um pouco o deslocamento da ideia da tecnologia, não Uhum. só do uso desse artefato, que é uma coisa importante, porque toda vez que a gente trabalha só com a ideia do uso do artefato, a gente está olhando para a tecnologia só como uma ferramenta, na verdade, isso acaba nos implicando em alguns equívocos, algumas coisas que a gente deixa escapar, né? Tá fazendo algumas traduções meio estranhas aí. Então, a gente tenta trabalhar com a ideia de contexto, né? Como um contexto digital, que ele é muito mais amplo. Ele tem a ver com a linguagem, ele tem a ver com uma transformação do jeito de ser do ser humano, ele tem a ver aí com uma série de outras questões envolvidas. Então, a gente está direcionando as nossas pesquisas para isso. E junto a isso, então, a gente tem feito um trabalho aí mais direcionado, então, para o trabalho digital, né? Que isso tem nos convocado mais também, principalmente agora no tempo da pandemia, né? Que isso, então, é uma temática que veio com toda a força, É, né? sem dúvida, Então, sem dúvida. E é muito interessante que você está colocando na questão dos contextos digitais, no lugar das novas tecnologias, né? Para quem trabalha com isso há algum tempo, as famosas TICs, como se falava, né? No final dos anos 90, começo dos anos 2000, etc. E pensar realmente num processo de aprofundamento dessas relações, em que os contextos, os processos, eles são cada vez mais mediatizados portanto, digitalizados, né? É, você está com dois projetos de pesquisa, né? Que você falou, o seu grupo está trabalhando muito realmente nesse momento. E queria que você falasse um pouquinho deles, os dois mais atuais, assim. Um que começou no ano passado, que é sobre os contextos digitais do trabalho, né? Que talvez recentemente a gente vive, né, um aprofundamento dessas relações, né, do uso da tecnologia, o trabalho remoto, né, não só o trabalho em plataformas, né, mas também o trabalho remoto. A maior parte de nós está em trabalho remoto. Queria que você falasse disso. O subtítulo é bem interessante, né? É bem-estar e construtos psicossociais positivos, né? Como também pensar as dimensões da, né, construção positivas. E recentemente, que certamente por conta da pandemia, você vem trabalhando com essa questão do trabalho digital no contexto da pandemia de 2019, né, pensando nos impactos na saúde do trabalhador, na saúde mental especificamente, condições de trabalho no contexto do Rio Grande do Sul. Queria que você falasse um pouco dessas duas pesquisas, assim, como é que elas, né, como é que elas estão se desenvolvendo, se você já tem alguns resultados, enfim. é, apesar de serem pesquisas, vamos dizer assim, mais independentes, elas não são totalmente, não são desconectadas, elas estão, na verdade, em relação. A primeira pesquisa que tu citaste, ela vai tentar, vamos dizer assim, estruturar um pouco melhor essa ideia dos contextos digitais, né? E aí abordando, vamos dizer assim, a temática do trabalho, mas a ideia também é expandi-la para outros, vamos dizer assim, outros processos que os contextos digitais estão operando, né? Por exemplo, bom, o game é um Uhum. processo que nos interessa bastante, né? Os processos lúdicos envolvidos nos games, as plataformas de audiovisual, né? Todo o processo dos streamers, dos YouTubers, isso também tem sido uma discussão que tem voltado, né? Em muitos momentos, né? De uma certa maneira, esse momento aqui também é um momento Sim, totalmente novo. sim. Né? A gente tem que olhar para isso, tem que discutir isso também. Temos tido algumas demandas também com relação à ideia dos contos digitais, principalmente com a questão da educação, né, com os processos de aprendizagem. Então, a gente tem tido diferentes demandas a partir, vamos dizer assim, desse conceito central e dessa ideia central dos contextos, né, que é uma ideia sistêmica, né. Ela é baseada, então, na teoria bioecológica do desenvolvimento humano, do Bronfenbrenner, que é um autor que postulou, então, uma teoria sobre o desenvolvimento humano na sua relação com o ambiente, na sua Uhum. interlocução com o ambiente, né? E a gente, então, tem trabalhado a partir, então, dos pressupostos teóricos aí do Bronfenbrenner para pensar a complexidade, vamos dizer assim, da tecnologia digital. Quando a gente vai transpor isso para o mundo do trabalho, a gente vai ter alguns desafios importantes que é não, vamos dizer assim,
limitar ou simplificar demais a nossa visão da tecnologia. Hum. Então, a primeira pesquisa tem esse objetivo, vamos dizer assim, complexificar um pouquinho mais, né, as pesquisas e propor aí alguns modelos, alguma ideia aí de análise um pouco mais elaborada para pensar os processos de saúde e bem-estar. O bem-estar é uma temática que tem me acompanhado já há algum tempo, né, ele é uma temática que fez muito parte da minha formação e ainda faz parte dos meus estudos. Tem a ver com uma perspectiva de trabalho que vai tentar priorizar os processos saudáveis, vamos dizer Uhum. assim, do ser humano, Uhum. aquilo que tem potencial de desenvolvimento, aquilo que muitas das vezes é ignorado porque a gente está muito preocupado também com o adoecimento, né? Mas eu acho que é importante, quando se faz também esse processo, se faça ele de uma forma bastante crítica, que se faça uma reflexão, né, a respeito dos nossos processos sociais. Então, é importante não dourar a pílula, né, quando vai falar do bem-estar, mas pensar, então, isso de uma forma um pouco mais complexa. Eu falo isso porque, senão, a gente entra um pouco também nos processos que estamos correndo aí, né? Vamos ser muito positivos, vamos pensar com, né, leveza, vamos Uhum. pensar com, né, não é bem por aí essa ideia, né? É a gente pensar de uma forma mais complexa realmente aquilo que nos faz bem e que, de alguma maneira, a gente precisa, né, para poder sobreviver, né, nesses tempos que a gente está passando. Então, essa primeira pesquisa é uma pesquisa voltada para isso, a gente está, então, no desenvolvimento ainda desse processo aí, a gente já teve uma coleta com motoristas de aplicativos, Então, né, no ano passado, que foi uma coleta que foi, foi bastante interessante, assim, do contato com a realidade dos motoristas de aplicativos. Nós temos aí alguns dados que estão em vias de publicação, mas o que eu posso te adiantar, assim, é que a gente tem aí por obviedade, né, um baixo bem-estar, né, dos motoristas, né, mas, assim, uma relação muito frágil, né, muito a partir daí muito frágil com o mundo do trabalho, com o seu trabalho, né, que é um processo de precarização bastante intenso aí, e a gente pode até conversar um pouquinho melhor sobre uhum. isso, porque isso tem a ver com o trabalho remoto também. E aí, na pesquisa, então, que nós estamos conduzindo agora, ela está em vias aí de abrir a coleta, né, então, fiquem todos aí antenados para nos ajudarem né, a espalhar essa coleta, a colaborarem também com isso. A gente tem alguns cuidados, porque as coletas online, elas estão ocorrendo assim de uma forma muito, né, sem muito cuidado, Uhum. né, que é uma coisa importante. Então, a gente teve aí um trâmite bastante lento no comitê, no Conselho Nacional de Ética em Pesquisas com Seres Humanos, né, e isso é importante, vamos dizer assim, para o cuidado com a Sim. pesquisa. Então, ela vai ser coletada daqui a pouco. Então, fica também aí a minha propaganda, né, para Ótimo. vocês aí Com nos certeza. auxiliarem nisso, porque é bem Com importante. certeza. É bem importante. Ela vai ser online, né? Vai ser online. Mas a ideia é que a gente possa também fazer alguns retornos daí para a população. E aí, nesse meio do caminho, então, dessa proposta coleta, nós temos alguns parceiros importantes, o professor Rafael na Unicinos, a professora Julice na Escola de Administração. Agora nós vamos fazer uma parceria também importante com a Universidade de Girona para esse tipo de trabalho na Espanha. E aí a gente tem espalhado um pouco, vamos dizer assim, as discussões com relação a essa coleta. Então ela está voltado principalmente para poder entender como é que nós estamos trabalhando, né, esse contexto digital. Tá? Então, como é que nós estamos operando sobre esse contexto digital? Isso vai muito além só de um certo uso Uhum. da Uhum. ferramenta. Né? Então, vai muito além dessa ideia, vamos dizer assim, de uma... A ideia de ferramenta é uma ideia complicada, porque é como se fosse a ideia de meio, É, né? exatamente. Então, é como se eu tivesse um cano por onde passa água. Sim. Isso cria alguns equívocos no nosso pensamento, vamos dizer assim, na maneira como a gente compreende essa relação. Tá? E aí é importante, vamos dizer assim, pensar isso de uma forma mais sistêmica, que é a nossa aposta. Ótimo. Né? Onde eu não posso, por exemplo, cindir, né,
Por exemplo, eu não posso separar o que está acontecendo agora aqui na minha casa do que está acontecendo na tua Uhum, casa agora, uhum, né? E fazer uma pergunta, afinal, onde nós estamos nesse momento sim, conversando? No entanto, estamos. E onde está ocorrendo o trabalho nesse exatamente. momento? Digamos que estamos nós dois trabalhando. Onde Uhum, está ocorrendo esse trabalho? Ele está ocorrendo na tela do meu celular, na tela do teu celular, na minha casa, na tua casa. O que implica esse ambiente de trabalho, que ele é muito mais complexo do que a ideia da sim, sala, né? Onde eu entro, bato ponto, entro, sento e saio, uhum, né? Então, é um ambiente mais complexo que envolve outros elementos, como, por exemplo, o celular que eu estou usando, né? uhum, Se meu celular é ruim, eu não consigo fazer isso aqui, exatamente. né? Ele tem que ter uma certa qualidade, vamos dizer assim, física para isso, né? E aí tem algumas reflexões que é isso que eu disse, que a gente precisa fazer críticas, né? Que condições nós É, temos hoje para o trabalhador ter esse celular uhum. para fazer esse tipo de trabalho, né? Ou Internet, né? a internet. Exatamente, Importante, nós estávamos conversando agora, bom, e aí botamos no Wi-Fi, botamos no exatamente, 4G, porque daí cai, e aí todo mundo sai do ar, e exatamente, aí e isso tem impacto, né? Vocês imaginem a gente estar aqui num compromisso que a gente fez, e aí a internet começa a falhar. exatamente. Eu vou começar a ficar me Sim, estressado com sim, isso, né? Eu vou ficar piradão com isso, né? Mas pior que isso, né? E se dependesse, vamos dizer assim, fundamentalmente o meu trabalho de eu estar aqui conversando contigo, Igor, né? Como é que eu estaria se eu não tivesse condições de estar aqui exatamente. conversando contigo? Então, essa situação, ela vai. Olha, isso eu estou falando só do nível físico, né? E aqui nós estamos super Uhum, privilegiados. Eu não estou escutando, por exemplo, aí na tua casa, criança correndo, né? Barulho de cachorro, todo mundo em volta. E aí a gente tem um ambiente que se expande também, uhum, né? uhum, Para fora do celular. Então, tem uma coisa que é super física, que é da máquina. Isso é ideia de contexto digital, né? O contexto digital ele vai trabalhar com uma ideia complexa que vai interrelacionar, então, três elementos fundamentais. A máquina que está aqui, né? Que é esse aparato e que nem sempre eu tenho condições, ou a empresa, a organização me deu condições de operar, né? Então, e aí é que tem uma grande diferença entre o home office, exatamente, né, que a gente tem, e isso que a gente está vivendo, gente. Gente, isso que a gente está vivendo não é home office, exatamente. tá? Isso que a gente está vivendo é isso que a gente está vivendo, não tem nome, tá? É um band-aid, assim, uma transição entre alguma coisa e outra, porque não é o home office, porque o home office ele tem um contrato específico Sim, na relação de trabalho. O contrato que eu digo não é um contrato formal. Eu escolher trabalhar como home office, eu me preparar para querer estar no home office, é a empresa querer né? isso, é Ter um a espaço organização ter específico, na né? sua loja. Tem que ter um espaço em casa, tem que ter um espaço de trabalho. Não é só espaço de físico. Aí tem Sim, uma coisa assim, exatamente. importante que Isso, aqui eu isso. acho que é legal de comentar. Tem um espaço que é físico, mas não é só espaço físico. As pessoas acham que basta eu ter lá uma boa cadeira, uma mesa para Um trabalhar e computador, ter lá o computador. Não é isso, entendeu? Não é só isso. Isso é importante. A gente também não pode, né, negligenciar. Hoje, nas universidades federais, nós temos um problema sério com relação à volta das aulas e ao ensino remoto, por conta disso, porque é algo muito básico, que é a infraestrutura que a gente vai dar para o aluno. exatamente, Se o aluno não tiver infraestrutura física para acessar uma aula, como é que não vai ter, exatamente. né? Então, como fazer isso? Então, isso é a primeira coisa. E aí a outra é a relação que a gente tem com esse trabalho. Daí é um nível um pouquinho mais simbólico, vamos dizer assim, que é uma relação mais do lugar que o trabalho ocupa na minha vida. Tá? Qual é o sentido que o trabalho tem na minha vida? Qual é o lugar que ele está ocupando? E aí nós temos um passo adiante. Tem a ver com o nível da linguagem que a gente está trabalhando, que é a linguagem digital. E aí se altera tudo. Né? A linguagem digital ela tem uma outra operação. A linguagem digital ela tem um outro jeito de constituir, vamos dizer assim, esse espaço.
ele tem a ver com software, Uhum. ele tem a ver com... É uma outra dimensão do contexto, né? O contexto digital ele tem essas três dimensões. Uma é a linguagem que está se produzindo aqui, a máquina, que é toda essa estrutura de hardware necessária, né? Mas a linguagem tem a ver com Exato. software, né? Tem a ver com o Instagram, que está aqui colocado. Então, a gente tem um limite, é o limite do algoritmo, que no trabalho digital vai ser muito relevante, porque é o limite da Uhum. plataforma, inclusive em termos de remuneração. Uhum. Porque, por exemplo, o entregador que trabalha lá por aplicativo, né, ele vai ganhar o que a plataforma permite que ele ganhe. Sim. E isso está num nível de relação do trabalho que é outra história. Veja só, eu não consigo pensar essas coisas só imaginando que isso aqui é uma ferramenta. Se eu penso que isso aqui é só uma ferramenta, eu não consigo nem pensar isso. Eu só vou tentar adaptar o que eu sei do mundo do trabalho nisso aqui. E aí não vai dar certo. Né? Não vai encaixar, não vai operar. Ainda bem que a gente já está pensando isso há um tempo. Então, a gente consegue não pegar, ser tão pegos assim de surpresa. Né? Então, a gente tem a coisa do software. Né? Então, o Instagram... Bom, o Instagram é uma empresa, o Instagram ganha dinheiro com isso aqui, o Exatamente. Instagram tem uma Exatamente. operação aqui por trás, né? Então, a gente precisa refletir sobre isso, não é só pegar uma universidade federal, não pode só pegar e ir para dentro do Google, Uhum. né? Tem que refletir essas coisas, né? Então, tem um contexto digital aqui colocado que ele é o jeito como essas coisas acontecem. Eu trabalho dando aula e fazendo reuniões, né? E aí eu faço isso é outra Uhum. coisa. O jeito que eu falo, É outra coisa. a maneira como eu olho para a tela. Eu olho para a tela. Como é que a gente faz? Na psicologia agora a gente tem trabalhado muito com os processos Uhum. online, né? Então tem muita terapia online acontecendo, né? E aí eu vou te dar uma ideia, vou te dar um exemplo de como isso é complexo, né? Uma das coisas importantes para a gente é olhar para o paciente, Uhum. tá? Igor, eu tô te olhando agora. Para onde que eu tô olhando, Igor? Eu tô olhando para Agora ti, sim. porque se eu tô olhando para a câmera, mas eu não tô olhando para É, ti, Igor. Tá? Agora eu deixei de olhar para é, ti. Então, são coisas muito simples que precisam ser discutidas, né? Vamos dizer assim, que é da operação desse trabalho novo que está aí. Tem uma outra operação de trabalho que vai implicar diferentes áreas aí do conhecimento. Então, e isso produz também um outro trabalhador. com certeza. Isso produz um outro ser humano, que é o terceiro elemento aí, e a gente tem se apoiado bastante na ideia do pós-humano, na ideia de um certo corpo que se expande para as redes. Todos esses conceitos nos ajudam Uhum. a hibridizar o ser humano, ou seja, pensar que o ser humano é mais, nesse momento, do que só, né, eu na frente de um aparato. Tá? Eu estou me expandindo, eu estou me estendendo para um outro espaço, né? Que é para além também dessa tela. Na verdade, o que está acontecendo agora não está acontecendo aqui nem na tua casa, Sim, está acontecendo aí, num espaço digital. E compreender isso é super relevante, porque daí muda tudo. com certeza. Né? E aí, quando estou falando de saúde mental, muda tudo. Eu acho que a principal, eu queria ter uma ideia assim contigo, né? A principal questão da pandemia, e que é o que nos chamou muita atenção, que fez com que a gente entrasse nessa discussão, é ela faz uma reflexão, ela nos obriga a uma reflexão do quão interligado nós estamos. Exatamente. Exatamente. Ela é uma reflexão absolutamente sistêmica, ecológica. Sim, Nós estamos falando de um pensamento que começa lá na década de 50 e que vai nos alertar o tempo todo de que o que eu faço tem implicações no outro. Então, assim, se eu saio sem máscara, gente, na exatamente. rua, isso não é uma implicação só para mim. Isso tem uma implicação para quantas outras... Como foi difícil para botar isso em circulação, É. essa ideia de E que como ainda é difícil, o né? risco não é meu. Exatamente. Muito. O risco não é meu, é um risco coletivo. Isso é uma ideia ecológica, tá? Isso é o princípio, a ideia ecológica. Então, a pandemia, ela é uma crise ecológica, Uhum. no sentido de Uhum. que compreender de que o ser humano, ele não é um elemento em separado dos outros elementos,
né? Então, eu vivo em relação com outras Uhum. pessoas. Então, a minha saúde não é só a minha saúde, é a saúde dos outros, ela é coletiva. Gente, esse pensamento é um pensamento ecológico. Tá? É um pensamento que a ecologia vem batalhando aí, que é um pensamento sistêmico, que vem batalhando há muito tempo. Então, isso se amplia em níveis simbólicos, se amplia em níveis, vamos dizer assim, linguísticos, né, da linguagem, da operação da linguagem. Quando a gente está nas redes sociais, quando a gente está operando no Instagram, quando a gente está operando em diversos outros contextos, olha agora o termo que eu estou usando, Uhum. né, onde essas coisas todas se integram, tá? E aí o que que acontece? Tem uma coisa que eu acho que é importante nessa, vamos dizer assim, não é só nessa cisão aí que a gente tinha e que entra em crise com a pandemia. Pessoal, E e falhou a para minha mim. vida. Ah, pronto, pronto, pronto. Deu uma falhada. Deu, deu. Tem uma separação clássica entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional, que é uma ideia que, na verdade, é instituída para aumentar a Sim. produtividade, né? Então, e aí o que que a gente tem? A gente tem o colapso disso, né? Agora vocês estão dentro da minha casa, não tem mais, não tem vida pessoal. Na verdade, não tinha, já não tinha antes, entendeu? Agora Mas não é tem que as mais pessoas mesmo. É, deliram. Não, não deliram. As pessoas deliravam que isso sim. existia, né? Isso é um delírio de que eu vou entrar no meu ambiente de trabalho e eu vou deixar a minha vida pessoal da É, porta para fora, impossível. Isso não existe. entendeu? E não existe isso. Isso eu digo nas minhas aulas. Olha, vocês vão escutar esse discurso, vocês até podem dizer, aham, legal, mas não acreditem nele. Não, não se trabalha com o ser humano no mundo do trabalho acreditando nisso, né? A vida é a vida. Então, assim, ó, se eu tenho cindido que existe a minha vida e o trabalho, eu tô Sim. sofrendo hoje, tá? Então, assim, ó, eu tô sofrendo hoje, tá? Então, assim, ó, essa é a primeira crise a ser resolvida. Então, vamos falar de saúde mental e trabalho, tá? Então, vamos falar uma coisa assim, ó. Vamos falar do que é a tua vida, tia, tá? Então, assim, a tua vida, ela é tudo isso. Então tu não deixou de viver, tu tá, continua vivendo, Uhum. tá? Então, hoje a nossa vida é isso aqui. É isso, tá? Pô, mas que problemão! Minha vida é uma porcaria, então. Tá, então nós vamos ter que dar um jeito nisso, vamos pensar, tá? O que que tu vai fazer com essa tua vida que tu acha que é uma porcaria? Não basta só achar que tinha uma outra vida em outro lugar, tá? Isso não é bobagem, é um delírio. E aí, e isso o que que acontece? É atravessado pelo mundo do trabalho, Exatamente. né? De uma forma muito, muito intensa. Então, o que que acontece? A gente vai ter que aprender a, vamos dizer assim, a integrar o que a gente já é, né? Exatamente. Essa cisão do capitalismo, que o capitalismo produz para a produção, de que a gente tem que deixar, que a gente não é um ser humano, a gente é uma operação, apesar do discurso ser outro, mas é só discurso, tá? A operação opera, isso fazer essa integração, gente, isso é essencial para a saúde mental. Exatamente. Durante meu mestrado eu trabalhei com desempregados, tá? Uhum. Que era uma coisa muito interessante. Assim, foi um dos momentos de maior crescimento, assim, vamos dizer assim, pessoal também, encontrar o desempregado, cara. Porque o desempregado é aquele que acreditou, ele tem uma vivência muito intensa, ele acredita nessa cisão, né? Só que o que que acontece? Uh, o trabalho ocupa 2/3 da vida dele, né? E aí sobra 1/3 para a vida, né? Uhum. Que ele acredita, a vida é só depois do trabalho. Quando ele perde o emprego, É como se. é um colapso, porque aquela vida não dá conta, né? Daqueles 2/3 que se foram, que foi para algum lugar e que ele se perdeu. Isso fez eu refletir nessa época, né? Isso faz mais de 10 anos, tá? Isso fez eu refletir nessa época o quanto que a gente tinha isso cindido. Engraçado como isso volta agora na Muito pandemia, fortemente. nessa reflexão, então, de que a gente não é essa cisão.
Então, assim, o que que entra aqui, né, na nossa operação? Então, foi pensando tudo isso que a gente foi fazer essa pesquisa, tá? Sobre saúde mental e trabalho. Então, a gente precisa pensar, a gente tem um desafio, que é pensar como que nós vamos acessar, e em termos de pesquisa, como que nós vamos acessar essa informação, né, do coletivo de trabalhadores que hoje estão fazendo trabalho digital. Como é que nós vamos acessar? Como é que tu tá hoje, Igor, com relação a esse contexto digital? Tá? Isso é muito mais complexo do que perguntar, Igor, tu tem um lugar na tua casa Uhum, para trabalhar? uhum. Igor, quantas horas tu fica na frente do computador? Igor, como é que tu faz? Essas informações, tá, são importantes, mas elas não vão falar de da complexidade dessa. Então, isso é um desafio, tá? Que não é um desafio que eu vou dar conta, nem o meu grupo, nem assim da noite para o dia. Esse é um desafio de reflexão de muitos trabalhadores aí que vão tentar pesquisar isso, né? Porque a gente precisa avançar, né, na compreensão do que implica a saúde mental. Então, isso vai ao encontro, Igor, do processo do que é o nosso Sim, bem-estar, tá? sim. Bem-estar, eu vou falar só isso, que daí eu falo Tá, demais, não, tá? tranquilo. Então tu tem que me É que tem, interromper. tem várias. Eu vou falar só isso e aí eu deixo as perguntas tu fazer, tá? Eu falo demais, as pessoas têm que me Não, mas interromper, tá não ótimo. precisa. E isso vai pensar o que é o nosso bem-estar, tá? Bem-estar tem diferentes perspectivas teóricas. Eu gosto muito da compreensão que o professor Cummings, um professor da Austrália, trabalha com bem-estar, de algumas dimensões importantes de satisfação com a vida que vão falar muito do nosso bem-estar e que nos ajudam a refletir um pouco sobre o que seria esse bem-estar agora, nossa relação do trabalho, tá? Com a quarentena. Ele vai falar de que o bem-estar está implicado em várias dimensões, como, por exemplo, como é que está a tua avaliação sobre a tua Sim. saúde física? Bom, gente, se eu tenho uma total insegurança, se eu vou ir levar o meu lixo, e se eu voltei, né, eu já estou a uma semana da Uhum, morte, uhum, porque esse é o pensamento. uhum. Eu não vou... tem que falar muito claramente, é esse o pensamento, esse é o medo. Então, se eu tenho isso, gente, olha, nossa, já, já Já me vamos preocupa, complexificar isso, exatamente. né? Então, assim, ó, imaginem isso, como é que uma criança pensa isso? Vivencia a sua saúde nesse momento, né? Eu tenho uma colega que contou, uma companhia do nosso grupo, contou que a filha dela, acho que ela ia sair e a filha começou a chorar. Nossa. Mamãe, não, porque vai te pegar. Ela não conseguia nem dizer o que era. Sim. Tem um conjunto de crianças que estão se desenvolvendo durante a pandemia que Com medo da vão ter que rua. pensar melhor o que vai ser. Vão ter que pensar o Sim. que vai ser isso, tá? Nós não sabemos. Qualquer um que diga que sabe o que está acontecendo, ou o que vai acontecer, tá dando um chute bem dado, porque ninguém sabe, Exatamente. tá? Tá dando um chute, porque ninguém sabe. É tudo hipótese, tá? E eu trabalho só com a ideia de hipótese, porque senão não tem, gente. É muita Certeza, incerteza, é um exatamente. cenário de muita incerteza. Exatamente. Então, tu imagina, saúde é uma questão importante. Segurança é outra questão importante. Nossa, não preciso nem falar, né? Segurança é uma coisa que... Relação com a família e com os amigos, nossa, isso, né? Vai depender muito do bem-estar, tá? Vai depender muito do bem-estar. Como é que tá as nossas interações, nossos laços, né? Então, todas essas relações, elas estão muito incertas nesse processo. Então, a minha crítica, quando a gente vai falar hoje de bem-estar e saúde mental, existe já várias receitas de bolo por aí, Uhum. tá? Vamos meditar, vamos fazer isso. Pode até meditar, gente, meditem, não tem, é bacana, é bom, tá? Fácil, não tem problema. Mas não entendam que isso é a solução, vamos dizer assim, para todo esse processo. Esse processo ele começa primeiro com a integração da vida. A vida é isso aí, tá?
O processo começa com a gente, de alguma forma, integrando também, vamos dizer assim, na gente, no sistema que é a gente, né? Esse é um sistema também, tá? Eu sou um sistema também. Uhum. Biológico, orgânico, tecnológico, porque agora eu estou aqui também, né? Então eu tenho que integrar que eu também tenho emoções. Ter emoções implica que eu vou ficar triste Sim. e que eu vou ficar feliz, tá? Tem pessoas que ficam assim, bah, bateu uma bad hoje, eu acho que eu preciso procurar alguém. Não, só um pouquinho. Tá triste, é isso? Tá triste. Bom, tu vai ficar triste, certo? As pessoas vão ficar tristes. Tristeza é uma emoção, assim como felicidade, alegria, euforia, são emoções. Nós vamos ter que integrar essas emoções, tá? O que antes elas estavam, sei lá, vivenciava assim, bom, eu ficava triste só no meu quarto, ou eu ficava feliz só no bar, Uhum. agora eu fico feliz e triste no mesmo lugar. E aí eu vou ter que dar conta de que eu sou tudo isso. Então Uhum. começa por aí. E na sequência dessas coisas, eu vou ter que, de alguma maneira, né, entender a imensa precarização, né, que a minha vida está submetida nesse momento. Então, de tudo. De relações, de operações. Então, eu vou ter que fortalecer aquilo que eu consigo, aquilo que eu dou conta. O que eu não dou conta, eu não dou Uhum. conta, tá? E aí eu vou ter que abandonar também alguns delírios, como o controle. Né? Controle é um delírio importante, que também entrou em crise com a pandemia, Ok. né? Então a gente tem. A gente tem um delírio de controle aí. Eu mantenho os meus, tá? Eles me ajudam a ficar um pouco vivo, assim, né? Por exemplo, assim, bom, eu deliro que eu consigo controlar os vírus na minha casa. Casa, Então sim. eu entro, eu Higienizando. cuido com o meu Ah, sapato, higienizando e tudo, tá? Esse delírio, ele é protetivo para mim, né? Porque eu sim. consigo ter algum controle sobre. Mas, gente, não, a gente sabe que não, a gente faz o possível disso. Então, Exatamente. entender que tem um limite desse controle, que eu não vou controlar tudo, eu não vou operar sobre todas as coisas, né? Eu vou ficar triste com isso, vou ficar frustrado, são emoções que estão junto. Ou seja, não é só uma certa positividade o tempo todo, né, que vai resolver minha saúde mental. Exatamente. Outra dica que vai aparecer que é a história da gente, vai ver um filme, vai ver um livro, vai fazer uma coisa nova, um curso novo. Muito legal isso. Eu acho muito boas dicas, mas eu acho elas me dão uma tristeza muito profunda no momento que a gente vai refletir que para fazê-las eu preciso ter um mínimo de condições de acesso, de operação de trabalho, de sustento, de comida na Hum. geladeira, ou seja, não é só ir fazendo, né? A gente tem uma relação importante socioeconômica que também está implicada nisso. E aí, Exatamente. de novo, é um pensamento ecológico. Não pode prescindir disso. Então, pensar o trabalho sem imaginar todo mundo que está tendo que sair nesse momento, porque o chefe obrigou, porque a operação. Eu tenho colegas que estão lá debatendo fortemente, precisa estar circulando Uhum. economia, precisa estar trabalhando, vamos lá, né? Vai falir o país, e elas estão em casa. É os funcionários delas que estão lá Exato. trabalhando. E aí, assim, ó, a minha equipe, estamos em, ó, daí tu vê assim, ó, duas estão de home office e os outros estão tudo trabalhando, estão tudo pegando ônibus, estão tudo Lotado, na ônibus rua. lotado, E aí exato. tu vê que isso tem uma discussão importante disso, né? Ou seja, não está descolado. Eu não vou cair na, na alienação de dizer para esse trabalhador, olha, tem que ver um filme, tu tem que fazer yoga, Uhum. tu tem que, entendeu? Que isso não tem nenhum sentido, né? O que eu preciso dizer para esse trabalhador é que assim, ó, a tua vida, lembra da tua vida? Exato, O que eu chamava de exato. vida? Tá, tu sempre teve uma vida. Mesmo o trabalhador sempre teve Sim. uma vida, tá? Tá, vamos tentar manter ela, alguma coisa. Como é que é essa vida que tu tinha aí?
tá? Vamos tentar organizar um pouco, tentar minimamente ter o que que te dava prazer de desfrute, né? Como é que tá isso nessa relação aí? Quando eu falo desfrute é assim, gente, às vezes o- é- é- são coisas mínimas, pequenas, que nos dão prazer no dia a dia, Uhum, tá? uhum, Importante resgatar um pouco isso, tá perto disso, sem se colocar em risco nem perigo coletivamente, tá? As pessoas, mas era fazer festa, então eu vou fazer uma festa. Claro que não, né? Não vai fazer festa, né, filho? E daí tu tá atentando, né, contra toda a tua exatamente. integridade e de muitos outros, e de muitos outros. Então, o que a gente tem, então, é um momento em que a tecnologia vai ser muito importante para estabelecer esses processos de Esses novos relação e de, contatos. de, de conexão, Exatamente, né? E aí nós temos que estar atentos, exatamente. muito atentos, a como que esse contexto digital está permeado por relações, por processos Isso. biopolíticos, né? Ou seja, a gente precisa estar compreendendo assim, está a serviço de quem esse processo que eu estou aqui colocado, quem está ganhando dinheiro com isso aqui, Exatamente. como que está ganhando dinheiro com isso aqui, né? Então, é muito bom eu encontrar as pessoas, mas eu tenho que fazer essas perguntas, Uhum, tá? Como que está operando isso, né? É, eu confesso assim, quando me perguntaram assim, Daniel, tu não vai fazer lives? E aí eu fiquei pensando, sim, me perguntaram, Daniel, tu não vai fazer live? E aí eu fiquei, juro que durante muito tempo eu fiquei pensando assim, como é que porque eu tenho muito claro assim a função de como é que é o professor da universidade pública, né? Como é que eu vou fazer live numa plataforma que está ganhando dinheiro com uhum, isso? uhum. Então eu tenho que refletir sobre isso. Vocês entenderam? Sim, Assim, é a como é mesma que eu vou estar reflexão que nesse eu. espaço? Assim? Exatamente. Como é que eu ocupo? Esse espaço. Como é que eu ocupo esse espaço? Tá, eu vou dizer, eu vou estar ausente desse espaço, também não é uma opção. Exatamente. Então, também não é uma opção. Opção retrógrada. Então, eu preciso pensar como é que eu vou estar nesse espaço. Então, mas não é ignorando isso, né? Não é operando Mas como se apropriar alienadamente dele, disso. né? Como é possível, como você falou, como é possível que a gente se Ocupar. ocupar, exatamente, né? Esse espaço. Ocupar ele. E ocupar não só fisicamente nessa relação, mas simbolicamente. Sim. Né? Ou seja, estar presente simbolicamente, estar presente ali na fala, na imagem, O na conteúdo, conexão, exatamente. né? Conteúdo. Eu tive a oportunidade de assistir uma peça teatral maravilhosa na pré-estreia deles, que é do Sátiros, de um grupo de São Paulo. Recomendo a todo mundo que quiser assistir. Maravilhosa. Eu acho que eu acho que é um momento histórico aquela peça, porque ela é uma sacada. Gente, arte, tá? Uhum. Arte, querem saúde mental? Arte. Arte, ponto. Arte, ponto. Tá? Mas assim, acho que é uma sacada genial aquele. São duas coisas maravilhosas nessa quarentena. Então, essa a sacada dos sátiros, de compreender que a linguagem digital não é filmar um palco. Então eles fazem uma peça de teatro que não é filmar um palco, mas o palco é a tela. Exatamente. Isso é uma Exatamente, é sacada verdade. do que é um contexto digital, tão fantástico, gente. Isso aí é genial. Isso aí tem uma linguagem primorosa do teatro e uma linguagem do mundo Exatamente. digital. Assistam se conectem. E aí a conexão emocional é intensa, porque eles souberam usar fundamentalmente a relação da linguagem digital. Então, a gente precisa avançar para compreender isso. E também no mundo do trabalho, né, que a gente ainda não compreendeu. Outra que também é genuína na compreensão da linguagem digital é as famosas lives da Tereza Cristina, Sim, né? sim. Eu sou fã, eu estou presente lá todo dia batendo ponto, mas é porque ela entendeu de Entendeu? cara o que é essa linguagem. Exatamente. Né? Ela entendeu essa linguagem, ela entendeu o que é. Então, uh, eu vi agora subiu aqui uma pergunta, né? Só deixa eu comentar. A arte salva quando a realidade não é suportável. Eu vou dizer assim para a Ivana, tá? Ivana, a arte é a realidade. Exatamente.
tá? A arte não está descolada da realidade. A arte é a realidade. A arte é onde é possível habitar na realidade, tá? Então, é por isso que ela é fundamental nessa história, tá? Bom, acho que é por aí. Então, como é que eu vou falar de arte para o cara que está lá tendo que entregar pizza? Uhum. Ou o entregador lá do Rap que está com um pacote, como o pessoal aí que está fazendo uma discussão bem importante com relação a isso, e é a nossa ocupação, né? Exatamente. Como é que eu vou falar de arte para o cara que está tendo que carregar pacote de 10 quilos de ração de cachorro, Exatamente. porque alguém encomendou? Então, assim, é importante isso, porque tem que entender como é que é o processo do Carregando a trabalho dele, bicicleta, em muitos casos, né? né? É uma Uma bicicleta, bicicleta. cara. Como é que eu pedi um fardo de 6 garrafas de água para um cara, para um entregador, assim? Entendeu? Então, a crise, ela é uma crise ecológica, ela é uma crise Sim. sistêmica nesse sentido, de compreensão dessa relação, de compreensão das conexões que a gente deve ter e solidificar, né? Então, é importante essas interações. Falem com os amigos, conversem com os amigos, interajam com eles, sabe? Liguem para as Liguem para as pessoas. pessoas, isso é muito importante. Liguem, Muito liguem, importante. liguem. Façam videochamada. Ah, mas eu não falo com a pessoa muito. Faz, né? Isso são coisas pequenas que dá para fazer, tá? Agora tem coisas maiores que também tem que ser feitas, né? Tem que ser feita pressão no poder público, tem que ser feita pressão de política pública, tem que ser feita pressão para a compreensão do mundo do trabalho, tem que ser... Gente, essas coisas não vão sumir, Uhum. tá? Isso aqui, ó, Veio veio para para ficar, ficar, com certeza. veio para ficar. Tá? Veio para ficar. Assim, não vai voltar atrás. Isso não vai voltar atrás, tá? Porque já estava Uhum. vindo. Não surgiu agora, tá? Já estava Se vindo. intensificou Então, todas essas agora. coisas que já estavam vindo, todas as coisas que já estavam vindo, esqueçam, assim, isso veio para ficar, tá? Tipo, ensino remoto, veio para ficar, tá? Mas eu não sei como faz o ensino remoto. Bom, se fala disso há 20 Uhum. anos. Se fala disso há 20 anos. Eu tenho colegas que pesquisam isso há 20 anos, né? Então, poxa, vai ter que repensar, Uhum. né? Então, eu falo para os meus alunos assim, olha, vocês nem pensem que vocês vão no futuro conseguir um emprego de professor sem saber dar Não, uma aula por vídeo. exatamente. E uma coisa. Eu não consigo imaginar hoje eu numa universidade, sei lá, contratando pessoas sem pedir que me entreguem uma aula por videoconferência, né? Sabe? Nesse Com sentido, certeza. assim. Que eles possam estar, assim, com a gente, entendeu? Conectado, entender como é que esse professor vai estar não só na sala de aula, mas também aqui, né, nesse Com espaço. certeza. Então, é difícil. Eu acho que a coisa mais difícil no vídeo, e eu tenho conversado isso com uma colega, a professora Lígia, a Lígia Ferreira, que tem discutido isso comigo de grupalidade já há algum tempo. Como é que a gente opera essas coisas coletivas de grupalidade? Estamos construindo um artigo para isso, tá? Mas uma das coisas mais difíceis, talvez, que a gente tenha nesse momento aqui de fazer essa história, e aí para todo mundo que faz videochamada, né? É fazer as pazes com o espelho, né? É fazer as pazes com o seu olhar, né? Porque fazer gente trabalhar o dia inteiro com vídeo Uhum. reunião é a mesma coisa que ficar o dia inteiro É, na frente é do mesmo, espelho. exatamente. É exaustivo por causa disso, tá? E para eu conseguir fazer isso, primeiro eu vou ter que fazer as pazes comigo, né? De me olhar, né? Tá? Então, assim, ó, se olhar, né? Uhum. É difícil. É. No começo das minhas reuniões, meu processo, eu já vinha fazendo reuniões com o meu grupo desde o ano passado online, então não foi tão traumático assim. Mas essa coisa da gente pensar o que é ter todo o tempo reunião comigo me Uhum. olhando. E por que isso é difícil? Por que eu tenho que fazer as pazes com isso? Né? Por que eu tenho que, de alguma maneira, parar de achar que eu tô gordo, tô magro, tô feio, Exatamente. tô isso, tô aquilo? Todo mundo me olha assim. Ah, porque a minha voz isso, a minha voz aquilo. Todo mundo me É, escuta assim já há muito tempo. exatamente.
Mas é que eu tô me escutando pela primeira vez, talvez assim, né? Eu tô tendo que me Se ver vê pela tanto, né? A primeira gente está vez. tendo que se ver tanto pela primeira vez. Desculpa te interromper, Daniel, mesmo. Assim, não, porque tá muito bom. A gente tem algumas perguntas, mas Por favor, vamos o lá. Instagram tem Vamos ver. Vamos fazer rapidinho. o Instagram tem um limite, né? De Sim, sim. tempo. Viu? Ó, o limite O do limite do software. software, exatamente. Falando nisso, tem um limite e eu não queria te cortar. Eu vou fazer. Eu peço, foram várias perguntas. Eu selecionei algumas aqui que fizeram, Vamos até lá. mesmo as minhas, né? Eu vou deixar para lá. Foram várias questões. Tem uma questão que a Ivana fez, na verdade, uma outra que ela fez. Foram duas, né? Na verdade, uma que a Júlia fez e outra que a Ivana fez. A Júlia fez uma questão em relação a que é uma mudança necessária também nos processos de trabalho, né? E sobretudo dos empregadores, né? Entenderem que não é só uma, pelo que eu estou entendendo, se a Júlia quiser não basta só uma transferência da responsabilidade para o empregador, né, para realizar esse trabalho remotamente no contexto da Covid-19, etc. Tem uma pergunta que a Ivana fez também, que tem muito a ver com o que você falou, de pensar esse momento também como uma oportunidade para se rever, né? Rever algumas questões, rever-se também, rever o mundo, enfim. Então, queria que você respondesse. São muitas outras, fizeram assim, muitas outras perguntas, e isso é um bom sinal, é um bom sinal da ocupação, como você usou o termo, né? O fato de ter várias É. perguntas, teve aqui uma dizendo que queria uma live sua todo dia, por exemplo, 2 vezes por dia pelo menos. Não dá. Eu não aguento me ver todo dia desse jeito, né? Não dá. Mas é isso, Daí é, capacidade minha. mas eu acho que é justamente isso, a questão da ocupação que você falou é muito importante, uma ocupação afetiva, acolhedora, como você teve com as suas palavras e tal, acho que isso é importante. Sempre é afetiva, sempre tem que ser afetiva. Essa desconexão entre o afeto e a fala, e a conexão e a realidade e o trabalho é a mãe de todos os males. Uhum, Então, começa por aí. Sim, é uma oportunidade, já está dado que toda crise ela é um processo de revisão e de avanço, tá? Então, assim, pode ser que os tempos sejam sombrios, mas eu sou otimista sempre nesse processo, tá? As crises sempre nos desenvolvem. A questão é se a gente tenta fazer uma adaptação de uma coisa para outra, ou se a gente realmente faz um processo de criação, né? Um processo de invenção aí, que é respondendo um pouco a Juliana, né? Acho que é Juliana que perguntou, né? Sim, o mundo do trabalho vai ter que ser repensado. Na verdade, repensado complexamente. É como agora a gente vai trabalhar nas federais com o ensino remoto. uhum, Quem pegar a disciplina e simplesmente adapta, vamos dizer assim, pensa isso aqui como uma ferramenta e simplesmente passa a disciplina como ferramenta, vai se dar muito mal. sim. Tá? Vai se E dar os muito alunos mal. mais ainda. Assim como quem está no É, mundo do trabalho. E os alunos também. Os alunos vão reclamar sim. também. E ser aluno também, que é uma coisa que a gente vai ter que ensinar também para os alunos, tá? Assim, há um outro jeito de ser aluno também. Não é só um outro jeito de ser professor, mas também um outro jeito de ser aluno, certo? É uma relação que se modifica. E a relação não é só de um, né? Relação é de todo o processo. Então, a relação também, vamos dizer assim, vai se modificar. Então, o mundo do trabalho vai ter que se repensar. Na minha área, que é a área de gestão de pessoas, isso é um debate urgentíssimo. Uhum, Tá? Urgentíssimo. Então, assim, repensar a relação do trabalho. Porque o que acontece? Não é só adaptar o trabalho em termos, tá, antes a gente fazia esse papel tinha que ir dessa mesa para aquela mesa. Então agora a gente escaneia ele, né, e adapta esse processo. Nossa, caos profundo. Então precisa repensar o trabalho. O que é indispensável para esse trabalho, o que é dispensável, né, o que é importante que se tenha nessa. Afinal,
por que existe esse trabalho dessa maneira? E aí essas discussões que estão no cerne do sentido do trabalho, né, é as que vão sustentar novas estratégias. Então eu tenho que repensar novas estratégias. Né? Então, afinal, por que mesmo ocorre esse trabalho? Uhum. E aí é que eu vou conseguir, vamos dizer assim, redesenhar esse processo. Não adaptar. Gente, adaptar não vai dar certo, tá? Vocês vão só ficar frustrados. É o caminho da frustração. Mas para que eu possa inventar, eu tenho que assumir uma coisa que é muito sincera e dolorosa, que é assumir para mim mesmo que eu não sei. Exatamente. Eu não sei fazer. Exatamente. Perfeito. Né? Eu não sei trabalhar assim, então eu preciso assumir isso para eu poder reinventar. Né? Então, Exatamente. assim, o futuro é um momento de invenção. Exatamente. Tá? É um momento de Eu acho invenção. que são duas questões Então, que você coloca que são muito importantes: a incerteza e a inventividade. Elas não estão apartadas, né? Elas estão, elas podem coabitar e conviver para uma transformação mesmo. O mundo é incerto, não sabemos que mundo teremos no futuro, o futuro é incerto, mas ao mesmo tempo exato. precisamos inventar formas de habitar esse mundo, de trabalhar neste mundo, enfim, de nos relacionar. Na verdade, já Já deveríamos estar deveria, fazando isso antes, né? exatamente, Essa é a grande questão. Nada que está acontecendo agora é exatamente. novidade. Tá? Então, assim, nós estamos num mundo. Não, gente, Não, vocês já deviam estar lavando as mãos, tá? Só quero dizer para vocês. Vocês já deveriam estar lavando as mãos. Então, não tem nada de novo nessa história, nessa piração toda. E a gente deveria já estar se inventando. Os professores já deveriam estar repensando suas aulas, exatamente. a gente já deveria estar olhando para as tecnologias de um outro modo, a gente já deveria estar discutindo segurança de informação também, já há muito tempo, a gente já deveria estar discutindo esses papéis públicos. Então, ok, é isso aí, então não tem nada de muito novo, é só a gente ter que fazer o tema de casa, né? Exatamente. Então, é isso Exatamente. aí, Né? né? Exatamente. Então, Daniel, eu sei que nós estamos no nosso tá horário, né, Igor? Vamos fechando lá. aqui. Infelizmente está acabando. Foi muito bom. A gente tem agora. Já começou a contagem regressiva aqui no Instagram. A gente tá terminando. Então, é, é, Quem quiser nos seguir, vocês podem nos seguir no @contextos digitais, isso. tá? Que é o perfil nosso do Instagram também. Lá vocês podem ter notícias das nossas pesquisas, dos nossos processos. A gente está tentando botar isso também em funcionamento de um jeito que seja bacana, tá Então, bom? gente, é uma pena para mim também, para todo mundo, Marina, Ivana, todo mundo, Júlia, todo mundo está dizendo que é uma pena, para mim também. Muito Foi obrigado. muito, Clarissa agora dizendo, foi ótimo, foi muito legal. Obrigado mais uma vez, Daniel, por ter aceitado o convite, por ter compartilhado a sua experiência, seu conhecimento sobretudo, a sua paixão pela pesquisa e pelo que você faz. Eu acho que isso é muito importante quando você falou dos afetos, né? Os afetos não nos separam, né? Os afetos não podem ser vistos como separados da razão, né? E da pesquisa, eles nos movem, né? Fundamentalmente. Então, é muito bom ver o quanto, né? Que essa pesquisa te move, te mobiliza e é contagiante no melhor sentido do termo, né? No melhor sentido do termo. Tá, então, muito obrigado. Muito bom. Muito obrigado Obrigado. mesmo. Eu que agradeço o É, convite, é. Igor. E depois sigam, Um abraço para sigam lá, @contextos digitais, para seguir o grupo também. Um abraço. A gente volta na sexta-feira, às 10 horas. Beijo, um abraço.